A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também ligados ao programa O Espiritismo está no ar, que é uma onda de amor e luz em seu rádio. Nosso programa já faz 11 anos que estamos na emissora, um pouco menos no YouTube, com alguns comentários no YouTube e transeuntes que passam por nós e normalmente comenta sobre o programa. Eu tenho um amigo vizinho, Euclides, ele ouve todas as noites seu radinho de pilhas, então ele sempre, ouvi ontem, tá muito bom. Então, meu querido Euclides, manda um abraço carinhoso para você, super especial. Deus te abençoe, que Jesus seja realmente seu farol. Continue sintonizados conosco. Agradecemos pelo carinho, pela audiência. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos juntos novamente no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre agressores e nós. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem através do teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano, possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre agressores e nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina: venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. É um convite que Jesus nos fez há mais de 2000 anos para perdoar irrestritamente, ou seja, sempre. Porque o perdão liberta, enquanto o ódio aprisiona. A gente já cansou de falar isso aqui. Perdão é uma questão de inteligência, inclusive. Nós estamos vivendo alguns conflitos bélicos, né? E agora recente, Estados Unidos e Irã. E quantas mensagens no WhatsApp eu tenho recebido de pessoas que vivem batendo nessa tecla. Eu os considero doentes. Realmente é o fim dos tempos. Guerras, rumores de guerras e tudo mais. Fim dos tempos, fim dos tempos, fim dos tempos. Eu sou obrigado a concordar que realmente existe o fim dos tempos ruins para o início dos bons tempos. Porque, caso contrário, Jesus teria sido o maior mentiroso da história. Se ele afirmou que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, que as ovelhas são todas nós, a humanidade, não se turbe os vossos corações, credes também em Deus e em mim. Fala das diversas moradas da casa do Pai, e permanecerei convosco até o fim dos tempos.
Se Jesus está conosco aqui o tempo inteiro, dizendo que não nos abandonaria, e ainda disse mais, que os mansos herdarão a terra. Opa, peraí, se é fim dos tempos, como é que alguém vai herdar alguma coisa? Então nós temos que entender, interpretar as coisas devidamente, corretamente, para não sair por aí falando asneiras, coisas que não tem nada a ver com a verdade, amedrontando pessoas. Não tem fim de tempo nenhum. Fim de tempo que eu digo, fim de tempos ruins, realmente. O planeta passará por uma transformação. Entraremos ao longo do milênio no mundo de regeneração. Então é o fim dos tempos do planeta de provas e expiações. É isso que o Cristo queria nos dizer. Senão ele estaria falando coisas que ele mesmo não cumpriria. E como Jesus é a verdade incontestável, eu acredito nele, antes de mais nada, sei que ele estava dizendo toda a verdade possível. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-no de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Eu encontrei um amigo esses dias que disse que quem perdoa é Deus, e ele não. Então eu disse que ele estaria na contramão do cristianismo, né? Porque Jesus ensinou-nos a perdoar o tempo inteiro. Perdoe o seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil, porque será condenado, entrega, enfim. Vamos, voltamos, fica aquele ciclo vicioso das reencarnações, porque nós não aprendemos. Então perdão está aí mais uma vez. E outra coisa, né? As pessoas criam esses ressentimentos, que é destruidor. Causa, primeiro, envelhecimento precoce. Todas as pessoas carrancudas, elas envelhecem antes do tempo. Podem observar. Consegue uma série de enfermidades, de problemas cardíacos, úlceras gástricas, né? E começa a dilacerar as células, causando câncer. Então, seja inteligente, perdoa, se liberta. É tão importante perdão que vocês não possam nem sequer imaginar. Como, porém, executar semelhante feito, compreendendo que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Já foi falado e eu vou voltar a falar. O perdão, segundo Jesus, não é aquele que você vai abraçar o inimigo, né? Ter a mesma afinidade que você tem para com um amigo, não é nada disso. E Kardec vem esclarecer isso com grandiosidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que você vai ter afinidade com uma pessoa, por exemplo, que tentou talvez tirar sua vida, tentou te assassinar? Você vai ficar sorrindo para ele, convidá-lo para um churrasco na sua residência? É lógico que não. Perdoar os inimigos é não desejar mal a eles, desejar que eles prosperem. E quando estiverem numa situação difícil, ore sempre. Esse é o perdão, porque nós não vamos esquecer. Já disse, só esquece quem tem Alzheimer. Então deixe de hipocrisia. Como eu vejo muitos casos aí, que a pessoa vai lá para o presídio abraçando o assassino do seu filho, e não sei mais o que Jesus ensina a perdoar, mas não essa falsidade. Perdoar é não desejar mal ao outro, desejar que ele prospere, e que essa ofensa não te incomode mais. Mas lembrar, você vai lembrar, porque não tem como apagar a sua memória. Se a injúria nos visita ao cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. E situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. Eu quero deixar um outro comentário aqui. As pessoas acham que existem adversários e uns são filhos de Deus e outros não, até hoje, no século XXI. Como se Deus escolhesse apenas um povo, privilegiasse uma casta. Quantas vezes eu ouço isso, né, de companheiros de outro segmento religioso falando dos judeus, dos egípcios, que Deus mata. Eu falei, meu Deus, como é que pode Deus matar os seus próprios filhos por causa de outros filhos? O Cristo deixa tão claro isso. Vós homens que são maus, quando o filho pedir um pão não vai dar uma pedra, quando pedir um peixe não vai dar uma serpente. Então olhai para o Pai que estás no céu, que faz a chuva cair para justos e injustos, bons e maus, para que o sol se levante
para todos. Deus não faz acepção de pessoas, como falou Jesus, então todos são filhos do mesmo Deus. E se nós somos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos em humanidade. O ser mais perverso do planeta também é filho de Deus, assim como o mais bondoso. Nós temos que entender e sair dessas discussões infindáveis que não levam a nada e coloca como Deus tendo preferências. Ora, à luz do novo entendimento que nos responderá dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis que nos cremos vítimas. Muitas vezes nós também nos fazemos de vítimas, né? Qualquer coisinha é como um vaso de louça, de barro, intocável. O milímetro sobe, vem à tona. Temos que pisar em casca de ovos, porque não podemos falar com determinadas pessoas certas coisas. Vai ficar emelindrada, revoltada. Ora, as críticas são necessárias muitas vezes para o nosso crescimento espiritual. Ainda que doa no primeiro instante, mas reflita. Se alguém está falando, porque você talvez está cometendo algum equívoco que não está percebendo e deve mudar. Quando ela é infundada, não faz sentido. É como se estivesse falando para outra pessoa. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade do amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É possível que as tribulações do cotidiano, de quando em quando, te enevoem os olhos com relação à senda em que a vida te situou. Na escola da terra, porém, a dificuldade é a prova que assegura a lição, e a crise é a época de exame, na qual nos assinalamos quanto ao proveito no trato da experiência. Imperioso não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa à frente dos empeços na tarefa a concretizar, e que não haja de nossa parte qualquer declaração de impossibilidade no setor de tempo e limitação, porque o tempo está incessantemente ao nosso dispor, e a limitação na essência não existe nos domínios do espírito imperecível. Muitas vezes, o rude aprendizado da criatura na derradeira quadra da existência terrestre é o agente de base que lhe garantirá o êxito na próxima reencarnação, e com frequência, apenas depois de numerosas tentativas supostamente frustradas, é que obtemos a realização que se objetiva. Cada um de nós é um ser eterno, vivendo no universo sem limites. Pensa nisso antes de qualquer predisposição a desânimo ou desespero. Se trazes alguma enfermidade recidivante, não descanses na assistência a ti mesmo, em demanda de cura necessária. Se sofres erros crônicos, reconsidera a própria orientação, adotando um novo rumo. Se carregas desilusões, alija a carga de tristeza a que inconsequentemente te submetes, contemplando horizontes mais altos. E se fracassaste em alguma iniciativa, refaze as próprias forças, empreendendo tarefas novas. Recordemos, para sanar qualquer problema em que se nos encrava a marcha para diante, bastará sempre nos disponhamos a reagir construtivamente, buscando a solução justa, trabalhando para isso, seja a começar ou recomeçar.
Quando esse ou aquele companheiro se nos distancia, deixando-nos a sós na seara do bem, habitualmente a nossa reação inicial é de choque e desagrado. Recordamos para logo os votos em comum, as atividades partilhadas, as esperanças e os sonhos das horas primeiras. Entretanto, embora devamos resguardar intacto o amor por eles, não é o sentimento negativo de amargor ou censura que a vida espera de nós outros nessas circunstâncias. É preciso entendê-los e acatá-los antes de tudo, lembrá-los no bem que nos fizeram, nas luzes que acenderam e, ante a ausência, considerar as possíveis razões que a ditaram. Esse se viu defrontado por obstáculos que não logrou a vencer. Aquele entrou a experimentar enfermidade complexa. Outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança. E outro ainda passou imperceptivelmente a faixas de obsessão oculta. E se integramos determinada equipe de trabalho, como condenar os companheiros doentes ou acidentados em serviço? Claro que, em se verificando isso, nos cabe o dever de entregá-los a organizações capazes de restaurá-los e continuar trabalhando, substituindo-os, quanto nos seja possível, na empresa em andamento. Diante dos amigos que nos deixam nas frentes da luta edificante, procuremos honrá-los e abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e de gratidão. E reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor, compete-nos a obrigação de compreender-nos e auxiliar-nos uns aos outros, em quaisquer circunstâncias, na certeza de que, se o Senhor nos permite a mudança de atividade, quando assim desejamos, e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho, isso se verifica a fim de que aprendamos na escola da experiência a servi-lo na obra da redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e sempre melhor. Entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Suplicamos no mundo, Senhor, dá-nos a paz. Se persistimos, no entanto, a remoer conflito e ressentimento, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Imploramos, Senhor, dá-nos saúde. Se continuamos, porém, acalentando sintomas e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Pedimos, Senhor, dá-nos prosperidade. Mas, se teimamos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforço em melhoria e trabalho. Rogamos, Senhor, dá-nos compreensão. Se prosseguirmos, entretanto, censurando e criticando os outros, a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgávamos muito acima. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus, mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer à bênção divina clima de aceitação, base e lugar. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando o remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre no mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação?
ou por hábito? Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos. E aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para a avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregamo-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância. Estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como são tanto quanto nós. Queríamos, talvez, que eles crescem pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros, pelos quais chegarão às mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que nos caracterizam a marcha. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho em que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Às vezes, não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos. Porém, é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Quando a criatura retém enorme fortuna, podendo claramente desvendar-se na avareza, aplicando-se tão só ao gozo pessoal e procura utilizá-la no progresso e no bem-estar dos semelhantes, quando a pessoa dispõe de autoridade para manejar em seu exclusivo proveito a influência de que desfruta, mas ao invés disso busca empregá-la no auxílio de todos, quando o homem ofendido se vê com meios suficientes para vingar-se pela forma que julgue mais razoável e perdoa de coração a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar, quando alguém já fez por outrem todos os benefícios que lhe faziam possíveis, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta e prossegue amparando esse alguém na medida de seus recursos, sem exigência e sem queixa, em verdade, semelhantes companheiros terão vencido as maiores tentações que lhes assediavam a vida. Todos nós, espíritos ainda em evolução e resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, em cuja vivência temos caído de outras vezes. Isso acontece porque, em muitas circunstâncias, as nossas provações assumem na escola humana a forma de testes indispensáveis.
Há quem renasça ostentando atrações físicas para superar a inclinação para o desregramento. Portanto, um cérebro privilegiado para receber a vaidade da inteligência, retendo múltiplas titulações acadêmicas para subjugar a propensão para o abuso, exercendo encargos difíceis em causas nobres da humanidade para extinguir o impulso da traição ou deslealdade. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior, nas tendências inferiores, nas quais já faliu em existências passadas, e apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetirmos as operações do bem sobre o mal, que nos cure tantas vezes quanto sejam necessárias, mesmo além do débito pago ou da marcha extinta. Fácil, por isso, reconhecer que sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. E assim será sempre, de vez que toda a inocência será levada, hoje, amanhã ou depois, ao cadinho da luta, a fim de que não permaneça na condição de flor improdutiva, no vaso lindo, mas inútil, da ingenuidade. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir na nossa oração final. Decisão agora. Sempre é oportuno reprisarmos os convites de Jesus que nos estimulam a decisões imediatas. Não amanhã, não mais tarde, não quando. Jesus afirma: eu sou o caminho. Vem após mim e lograrás a paz. Eu sou a verdade. Penetra-te com as minhas lições e te salvarás. Eu sou a vida. Irriga-te com as minhas energias e nunca sucumbirás. Eu sou o pão da vida. Nutre-te com as minhas forças e viverás. Eu sou o pastor. Deixa-me conduzir-te e chegarás ao aprisco da paz. Eu sou a luz do mundo. Faculta-te banhar pela claridade do amor e jamais tropeçarás em treva. Eu sou o mestre. Aprende comigo e serás sábio. Eu sou manso e humilde de coração. Adapta-te à renovação transformadora para o bem e nunca mais sofrerás. Percebamos quantos imperativos. Não se trata de ordens, mas convites suaves, gentis, porém urgentes. O mestre sabe que decisões precisam ser tomadas. A consciência, uma vez alcançada em sua profundidade, uma vez convidada ao despertamento, não pode se permitir acordar mais tarde. O momento é este. Jesus convida ao despertar. Estando entre nós, seu convite foi insistente. Aproveitem. Eu não ficarei muito tempo aqui, não com este corpo e não andando entre vós. Por isso, tantos imperativos. Vem e segue-me. Desperta, tu que dormes. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O momento continua sendo agora. A decisão prossegue urgente. Quanto antes entendermos o caminho, antes teremos paz. Só teremos plenitude se resolvermos fazer a nossa parte. Ouçamos os convites de Jesus a cada um de nós e nos indaguemos qual deles mais nos sensibiliza. Qual deles mais nos chama a atenção? Possivelmente, esse seja aquele que deva receber nossa consideração imediata. Não deixemos para mais tarde. Não aguardemos que as aflições cheguem com todo o seu peso para lembrarmos que nossa vida necessita de religiosidade. Não deixemos que o vazio se instale na alma para que só então busquemos uma solução. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma seita. Aprender com ele não significa fanatismo ou cegueira de nosso lado intelectual. São complementos. Para que nos sintamos plenos, precisamos estar nutridos de todas as formas. Jesus, modelo e guia. Estudemo-lo com nossa análise minuciosa e igualmente com nosso coração. Faremos descobertas impressionantes. Iremos encontrar respostas, inspirações, talvez dúvidas, o que é saudável. Podemos iniciar nosso conhecimento dele começando por filmes, séries
ou outras representações, para depois mergulharmos no tesouro dos seus ensinos. Tudo é válido se isso trouxer Jesus para nossas vidas. Depois de um tempo, perceberemos que Ele ficará conosco, quase como uma voz de consciência, orientando nossos passos, dando-nos uma lucidez de visão que jamais havíamos tido antes. Por isso, lembremos, a decisão é agora. E Ele deixou bem claro: eu sou o caminho. Caminho que não é conceito espacial. Caminho que significa modo de caminhar. Aprendamos com Ele. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre nos falou para que não sejamos ansiosos, para confiar, guardar em silêncio, trabalhar, olhar para o nosso interior, porque jamais estamos sós. Sim, temos uma pleia de espíritos velando por nós, nossos guias e protetores espirituais, além de Ti, Senhor, que disse-nos certa feita: ficaria conosco até o fim dos tempos. Portanto, confiamos na Sua divina proteção e pedimos paz para nós no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Estamos aí na caminhada pedrosa, estudando e aprendendo sempre, agradecendo aos nossos irmãos pela companhia e em outras oportunidades estaremos juntos novamente. Jesus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, muita paz. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.